Da mesma forma que quando a gente estava fazendo análise dos outros textos, a gente estava olhando qual que é o tipo de texto, qual que é o objetivo, qual que é o público-alvo e etcétera. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa quando a gente for falar da redação. Então, a gente tem muitos tipos de texto de redação. A gente tem divulgação científica, que é para quando acontecer alguma coisa grande, e aí eu quero falar para o público o que que foi essa descoberta. A gente tem, notícia, então falar de algum caso que aconteceu, entre muitos outros. Poema. O do Enem, o texto que vocês têm que fazer é chamado de dissertativo argumentativo. Vamos ver um pouquinho o que que é ele. Ele é um tipo textual que consiste na defesa de uma ideia por meio de argumentos, opinião e explicações fundamentais. Sim. Esse tipo de texto tem como objetivo central a formação de opinião do leitor. Assim, ele é caracterizado por tentar convencer ou persuadir o interlocutor da mensagem através da argumentação. Muitas palavras difíceis, mas é o seguinte. Então, vocês têm que defender a opinião de vocês. E então você tem que explicar o que está acontecendo, você tem que dissertar, escrever, elaborar a sua opinião. E você tem que argumentar, você tem que tentar convencer a outra pessoa do porquê que você está certo, porque que a sua opinião é essa. Ok? E temos aqui também muitas essas palavras de argumentação, argumentativo, persuasão, persuadir, e elas têm uma certa diferença, que é a seguinte: argumentos são os elementos que é para reforçar a tese. Ou seja, são as coisas que eu falo que reforçam a minha opinião, reforçam a minha ideia. Enquanto persuasão é o processo de levar o interlocutor a aderir à ideia e à ação propostas pelo enunciador. Ou seja, é o fato de que, olha, eu tenho a informação, eu tenho o argumento que faz com que isso seja melhor, mas eu tenho que te fazer levar até essa ideia. Então, isso daqui que é o que vocês vão fazer na redação do Enem. É fazer um texto que vocês têm que falar o que que vocês pensam, com argumentos, com ideias que falam: "Eu acho isso daqui por conta disso", e com essas informações fazer com que a pessoa que está lendo se convença que aquilo está certo. É difícil. Sim, não vou falar que assim: "Ai, cara, é super fácil". Mentira. Mas também é aquela coisa que é prática, assim como muitas outras coisas. Então, ok, vimos o básico, agora a gente vai ver o seguinte, que não adianta nada eu só saber o que que é, mas se eu também não souber como que vai ser avaliado. Acho que todo mundo aqui tem aquele professor, você sabe como que é a correção dele, e você sabe que certas coisas que você fizer não precisam, tipo assim, se você responder de um jeito específico, ele vai considerar, mas se você mudar um pouquinho, ele não vai considerar. Todo mundo tem essa noção. Aqui, mesma coisa. Então a gente vai entender um pouquinho agora quais são os elementos que fazem com que que corrijam as competências, que corrijam a redação do Enem, que são as competências. Basicamente, essa lógica de os termos que tem. São 5 competências. Redação do Enem vale 1000 pontos. Cada competência vale 200. É, basicamente, a gente gostava de chamar, não, na minha sala a gente sempre falava que eram as GRACs. Então, GRACs. Por quê? Que a gente vai ter a primeira argumentação, ó, a primeira competência
que é voltada à gramática. A segunda competência é de repertório. A terceira é de argumentação. A quarta é de conectivo. E a quinta é da solução. Então é o seguinte, na gramática vai ver se você vai usar a se você domina a norma culta da língua portuguesa, ou seja, se você escreve direito. R no repertório, você vai ver se você sabe usar, vai falar do tema. Então a gente tem um tema, não adianta o tema ser borboleta e você tá falando aqui de pássaro. Tipo, a gente tem que estar falando daquilo. Tem que estar no tipo textual correto, ou seja, você tem que falar do dissertativo, argumentativo, não é simplesmente fazer um texto qualquer. Você tem que fazer com essa forma de escrever a sua opinião, dar a sua opinião e convencer a pessoa. De usar essa capacidade de argumentar, que é a terceira competência. A quarta é conectivo. São essas palavrinhas que você tem que juntam um parágrafo no outro, uma frase na outra. E por fim, nós temos a solução. Porque não adianta nada você só ficar aqui. Isso é um problema, isso é um problema, isso é um problema, mas e aí? O que eu faço com isso? Então a gente tem que ter uma solução. Essas são as competências. Então, esse aqui é o geral. Vamos dar uma comentada com um pouquinho mais de calma. O que é cada uma delas? Então, gramática. Primeira coisa, não morre, sabe? Ai, mas eu tenho que saber escrever perfeitamente? Teoricamente, sim. Mas é muito difícil. Nossa, gente, escrever direito é muito difícil. Senhor Jesus. Então, é, a minha principal dica aqui é: não morre. Porque, assim, na maioria dos outros que a gente vai falar aqui, as outras competências, com coisa de tipo uma semana de você treinando, você consegue melhorar bastante. A gramática é uma coisa assim, na vida. Às vezes vai ser assim, seu último dia antes de morrer, você não vai saber escrever direito. Porque é complicado. Então, não sofre tanto. Se é pra estudar alguma coisa, estuda as outras que a gente vai falar. Não que não seja importante, mas que a gente também tem que ser um pouco esperto com o tempo. Eu não sei quando exatamente que é o Enem, vou admitir isso, mas tá perto. E a gente ficar morrendo com coisa que não precisa é um desperdício. Caso você queira pensar sobre gramática nos tempos, sim, futuros, para um próximo trabalho, para um próximo Enem, a gente vai aprender isso de fato não é nem assim, estudando gramática, é lendo, escrevendo. Então é de fato aquela prática e tá em contato com esse tipo de conteúdo. Então também, assim, ler notícia de jornal, ler livro, mesmo que seja livro, assim, de ficção, livro teórico, já ajuda demais também. E eu gosto sempre de anotar as coisas que eu tenho muita dúvida. Tem uma matéria, depois vocês darem dar uma olhada, ela chama regência, que é o fato de que eu falo eu gosto de chocolate e não eu gosto de chocolate. Esse de antes, a gente chama de. O fato de a gente ter uma preposição de depois de uma palavra, a gente chama de regência. Essa matéria é absolutamente tenebrosa para mim. Então, sempre que eu via alguma coisa assim, eu anotava, porque era a parte que eu já sabia que eu tinha mais dificuldade. Então, isso também é uma coisa que vocês podem fazer, é perceber, putz, tô errando muito isso daqui, deixa eu anotar, pra não esquecer. De qualquer forma, tem duas coisinhas, bom, três coisinhas, né, que tá faltando aqui, que vocês podem arrumar em pouco tempo, com certeza. A primeira é: não usem primeira pessoa, de jeito nenhum. Não fala eu acho, eu acredito, eu imagino. Não, não faça isso.
Por quê? A gente tá falando aqui de argumento de persuasão. Eu não sei vocês, mas quando alguém fala assim: "Ai, mas, ai, não faz isso. Por quê?". "Ah, porque eu acho que é feio". Como assim, o que que você acha? Não tem nada a ver com isso não, senhor, se liga. Aqui é meio que a mesma coisa. Vocês são um bando de adolescentes que não viveram porra nenhuma, vão ficar assim: "Ai, eu acho, eu acredito". Acredita em quê? Você não viu nada, você não viveu nada, você não tem experiência. Então, assim, dói um pouco, mas a sua opinião é insignificante para problemas que estão aqui há anos. Então isso é pra dar a lembrada que não usa a primeira pessoa, que senão você vai acabar com o seu argumento. Você vai falar assim: "Ah, tem tudo isso, isso aqui, e eu acho, então é isso". E eu acho, ou porque eu acredito, porque eu tô mandando, não são argumentos válidos, ok? Então por isso que a gente não vai usar isso daqui. Outra coisa, evite repetição. Então, em vez de colocar, é complicado também, mas a gente tem um vocabulário vasto. Então não tá falando sempre a mesma coisa de novo, de novo, de novo. Por fim, a gente tem siglas também, que é o seguinte: pode colocar sigla? Claro que pode. Só tem que tomar cuidado que a primeira vez que você for colocar sigla, você tem que especificar o que ela significa. Então, coloque um significado. Por exemplo, a não ser que seja uma coisa muito, muito, muito óbvia, sabe? Tipo, SUS, não precisa colocar. Mas quando a gente for falar, tipo, de OMS, você vai falar assim: "Ah, de acordo ou consoante a Organização Mundial da Saúde". E aí sim, você vai colocar, depois do final dessa frase, Mundial da Saúde, você coloca entre parênteses OMS. Aí sim, caso você queira colocar essa palavra de novo, você pode colocar MS. Mas não coloca a sigla antes de colocar o significado dela. Então, esses aqui são os conselhos de gramática. Os conectivos são uma parte que é muito fácil de você conseguir seus 200 pontos. Por quê? A gente tem que ter um certo número de conectivos, a gente vai ver direitinho. E basicamente, você colocando eles, você ganha seus 200 pontos. É isso. Lembrando de não repetir e de saber usar da forma correta. Então a gente tem diferentes tipos de conectivos. Tem de continuação, de conclusão, de oposição. Era essa foto que eu ia colocar aqui. Depois eu acho, coloco e mando pra vocês. Mas é o fato de ter essas diferenças e você usar um pouquinho de cada uma delas. Repertório. Repertório é basicamente o argumento. Então quando você tá falando assim: "Olha, eh, eu tenho essa opinião aqui e pra mostrar por que que a minha opinião tá certa, deixa eu te mostrar esse exemplo aqui". Então repertório é quando você traz uma coisa de fora, que traz pra você, para o seu texto, mais, eh, mais força, mais impacto. Nesse caso, a gente tem alguns tipos específicos e basicamente o que vocês precisam saber é o seguinte: vale bem dizer qualquer coisa, desde que ela seja algo que é reconhecível por outras pessoas. Então eu não posso falar: "Pô, cara, ontem na minha rua eu vi 2 pessoas brigando por conta de comida", mas não tem nenhuma isso é só uma informação alheia. Traz um pouquinho mais de fato pra isso. Então, coisas que são muito boas de usar de repertório. Filme, cara, a gente vai dar uma olhada nas minhas redações, mas eu já usei, Família Addams, já usei, deixa eu ver, de filme, eu acho que só esse, mas filme, livro, série.
Aí, chega as minhas favoritas. Tem citações, que são frases que outras pessoas famosas falaram, tipo: "Só sei que nada sei", "O homem é lobo do homem". Só que elas são muito chatinhas de aprender, tá. Então não é necessário. Ajuda, mas não é obrigatório. E temos também alusões históricas. Essa é provavelmente uma das minhas favoritas. Adoro falar assim: "Cara, Segunda Guerra Mundial", documentos específicos também. Então, Constituição é um que dá pra usar bastante, bastante. Só que, o que que vocês precisam fazer? Colocar fonte. O Enem chama isso de falar que um repertório é legítimo. Agora, se você está falando de alusão histórica, então, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, Revolução Industrial, não precisa, porque não tem uma coisa de fato. Então, só aquilo por si só já é automaticamente legítimo. Temos também que ela seja produtiva. Por quê? Não adianta nada eu chegar aqui e tacar informação e falar: "Pronto". Não. No Enem, tudo tem que ser muito na redação do Enem, principalmente, tudo tem que ser muito consciente. Vocês não podem simplesmente falar: "É isso daqui e é isso". Você tem que estar sempre conectando uma coisa na outra, tanto que tem 200 pontos só para essa palavra que junta coisa na outra. Então, quando a gente fala isso de ser produtivo, significa que é um repertório, um conhecimento de fora que tem a capacidade de ser útil no seu argumento. Isso tá ok? Argumento é uma então, quando a gente vai falar de repertório no Enem, a gente tem que fazer tá falando de uma informação de fora, que tenha fonte, e que seja capaz de ser útil na tua argumentação, que seja útil e persuasivo. Aí, a gente vai pra uma parte bem gostosinha, eu confesso que essa era a minha favorita, que é a solução. Então, mais uma vez, tô falando: "Tem esse problema, tem esse problema, tem esse problema, como que eu resolvo isso?". Agora, cá entre nós. Você tem 17, 18, 19 anos, às vezes mais, às vezes menos, e aqui eu tô trazendo o Enem traz pra gente um problema que tá aqui desde o primeiro dia que o Brasil existe. Você vai conseguir resolver esse problema? Não. O Enem quer que você resolva? Não. É só para que você escreva e que saiba argumentar a respeito. Então, tem esse detalhe. Pelo amor de Deus, não esqueçam de fazer uma solução que, respeite os direitos humanos. Então não adianta nada chegar e falar assim: "Solução é matar todo mundo". Não, não, não. Pelo amor de Deus, não. Eh, outra coisa, solução tem que ser factível, que é fazível ou alcançável. Eu não posso falar: "Gaste 830 milhões ou bilhões de reais para construir hospital". Não, não tem como. Eh, ignore proíba o plástico completamente. Muito como fazer isso, sabe, assim, se for assim: "Ah, destruir todo o plástico até daqui a 2 semanas". Não tem como. Então a gente tem que ser um pouquinho mais esperto. E por fim, essa aqui é a parte muito, 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 muito importante, que é: tem que ter a ver com o problema. Não adianta nada você chegar aqui e falar, "Cara, o problema é" aquela coisa clássica que aconteceu no Enem um tempo atrás, que era a galera que é cega, e aí a solução é construir rampa. Que tem a ver? Nada. Então lembrar que tem que ser uma coisa que liga uma na outra, que tem a ver, se conecta. Então você tem que fazer uma solução que tenha todas essas informações, usando as seguintes os seguintes elementos. A gente tem 5 elementos: ação, agente, modo ou meio, finalidade e detalhamento. Quando você for ou seja, quando você for fazer a sua solução, você tem que falar, o que que vai ser feito, quem vai fazer, como que aquela pessoa vai fazer e por que que aquela pessoa vai aquela ação vai ser feita. Detalhamento
Tem uma forma muito mais simples, que a gente também vai falar daqui a pouquinho, quando eu for mostrar a estrutura pra vocês, mas é pra você aprofundar um pouco mais alguma das informações acima. Essa daqui é a solução. Agora a gente vai falar da parte que é mais importante, que é a argumentação. O nome desse tipo de texto é dissertativo argumentativo. A parte é muito, muito, muito importante. E a gente vai fazer ela em algumas formas ao longo do texto. A primeira é quando a gente vai problematizar o tema. Às vezes, o tema já é um problema. Mas minha professora de redação falou uma vez uma coisa que me ajudou demais, que é: imagina que o leitor é burro. Imagina que você tá falando com a pessoa, assim, bem devagar. Você tem que explicar cada coisinha. "Ah, mas isso é muito óbvio". Explica de novo, só por precaução. Então, quando a gente fala de problematizar o tema, o que que aquilo é um problema? Temos aqui os 2 temas de redação do Enem, um de 2023, o outro de 2022. Eles já estão até que um pouco, assim, problematizados, mas a gente precisa falar um pouco mais. 2022 aqui a gente tem desafios para a valorização de povos tradicionais no Brasil. E aí, o que que vocês têm que fazer na problematização? Por que que é um desafio a gente valorizar os povos tradicionais no Brasil? Então, é isso aqui, a argumentação a gente vai ver na problematização do tema, que é quando a gente vai falar por que que aquilo é um problema, e também com a que a gente chama de tese. A tese é a alma do seu texto, porque o objetivo principal é defender a tese. Quando você escreve um texto do Enem, tá, então isso aqui é bem importante. Qual que é o seu objetivo escrever um texto do Enem? Explicar qual que é o problema que está acontecendo. Falar mais daquele problema, por que que ele acontece ou qual que é a causa dele, e explicar como que a gente pode evitar que aquilo continue acontecendo. É isso. Então, quando a gente fala aquilo de: "Ai, você tem que defender sua ideia, você tem que defender sua opinião", é que você tem que defender a sua tese. Quando a gente fala de tese, a gente pode dividir ela em 2. Ela pode ser de causa, ou seja, por que que esse problema existe, ou de consequência, que é quais os impactos que esse problema traz. Ou seja, se eu falo aqui, desafio para a valorização de povos tradicionais no Brasil, uma causa disso é como que a cultura hegemônica está constantemente tentando apagar isso. Então, como que a cultura de povos tradicionais no Brasil costuma ser associada com, geralmente está associada como algo pejorativo pela mídia e etc. Então, essa seria uma causa. Uma consequência seria o fato de que, com isso, quando a gente apagar, então, tendo essa dificuldade de valorizar os povos tradicionais do Brasil, a gente acaba tendo uma um apagamento da história, a gente perde um pedaço importante da cultura, de conhecimentos específicos daquele povo e, com isso, seus outros problemas. Então, é assim que a gente divide as teses e é assim que a gente faz. E aí seu objetivo é defender cada uma delas. Ok? Então, essa daqui é a teoria. Carol, é coisa pra caralho. Sim. Muita informação, como que eu vou colocar isso em 30 linhas? Porque 30 linhas pode parecer muito. Quando você começa a escrever, você fala: "Nossa, mas 30 linhas, como eu vou fazer isso? Meu Deus". Depois você percebe que parece que não casa nada. Como que eu vou fazer isso? Estrutura. Tem uma estrutura maravilhosa, lindíssima, que funciona super bem. A maioria das minhas redações são escritas com ela, com essa forma específica, assim. Aqui é basicamente o geralzão, é o esqueleto dela. E é o seguinte, a gente começa com, então a gente vai ter 4 parágrafos.
parágrafo a gente vai fazer a introdução, que é aqui que a gente vai fazer a problematização, que você vai falar por que aquilo é um problema, e também é não, e também a gente vai explorar as teses. Então aqui você vai aqui é a introdução, e o seu papel com ela é falar sobre o tema, falar por que ela é, por que aquilo é um problema, e apresentar suas teses. Então, quais as causas daquele problema, quais as consequências daquele problema, sempre associando com o tema. Aí, para a gente falar um pouco mais de cada uma dessas teses que você tem, para você defendê-las de fato, você vai ter um parágrafo para cada tese, que é o que a gente chama aqui de desenvolvimento. Então, desenvolvimento. Isso daqui é para você defender suas teses, e de novo com essa lógica de, olha, o problema, esse tema aqui que a gente está falando é um problema por conta disso. Usar o repertório para você falar o que está acontecendo. E aí argumentar, basicamente. Só que isso 2 vezes, uma para cada tese. E, por fim, aqui, se tem uma coisa que eu quero que eu saiam, tipo, vocês saiam daqui sabendo, decore isso aqui. Decore isso aqui de verdade, porque 200 pontos garantidos, com certeza absoluta. Que é a solução. A melhor forma de colocar todos esses elementos, com coisas que eu vi, coisas que eu aprendi, mas no final, acho que assim, as minhas últimas 30 redações foram com esse final, essa conclusão, que é esse quarto parágrafo. Gente, isso aqui é o símbolo de parágrafo, tá? Conclusão é usando isso daqui, falando que portanto, é imperativo que medidas sejam tomadas para tema, destarte, cabe ao agente, detalhamento, ação, outro sim, tal ação deve ser realizada por meio de modo com o fito de finalidade. Tá, então, resumindo, a gente viu quais os elementos para corrigir uma redação, o que cada redação precisa ter, como ela é avaliada, e essa daqui é a estrutura que vai ter todas aquelas informações que a gente viu no seu texto. Aqui é a teoria. Teoria. Alguma dúvida?